Bom dia, amados e amadas. Tá muito frio em Curitiba, não sei como você tá aí, mas eu tô aqui congelada. Eu acabei de chegar no espaço e eu disse, vou fazer a live aqui, mas tá muito frio. Olha aqui, eu tô com o cobertor embaixo de mim. Tá muito frio. Bom dia, Universal Imóveis, seja bem-vindo, bem-vinda. Val, bom dia, olha aqui, tá muito frio. Como que tá Itajaí? Curitiba tá muito frio, muito frio. Eu ia fazer lá no consultório. Bom dia, Isa, bem-vinda. Fica que a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje. A gente tá começando uma nova fase dos conhecimentos aqui das constelações, é bem importante ficar. Meu Deus, eu tô tremendo. Tá 9? Se tá 9 em Itajaí, eu não tenho nem noção de quanto tá aqui. Eu nem olhei. Eu saí cedo para levar o Luiz no colégio hoje cedo. Para quem não conhece o Colégio Militar de Curitiba, ele é um espaço gigantesco. E aí são vários gramados enormes. Todos os gramados branquinhos. E aí o Luiz mandou mensagem, primeira aula, educação física, 7 horas da manhã, 7h15, acho que começa. Nossa, fazer educação física num gramado gelado, eu lembrei da minha infância. Amanheceu 4, ontem eu vi que aqui amanheceu 3, hoje eu nem olhei, tava muito gelado, tá muito gelado ainda. Eu pensei, não, vou fazer no espaço de yoga a live, mas por causa que bate o solzinho aqui, vai me esquentando, né? Mas eu acho que tava melhor eu ter feito lá embaixo no consultório. Em Criciúma tá 4? Caraca! Nossa, hoje quando eu cheguei de manhã lá no colégio do Luiz, e ele me mandou mensagem dizendo que a primeira aula dele era educação física, eu lembrei de quando eu era criança. Eu estudei num colégio de seminário que também tinha os gramados enormes em Turvo. E a gente chegava de manhã cedinho, eu ia de ônibus enrolada num cobertor e eu tinha mais... Ai, que lindo o pássaro que passou atrás de mim. E eu ia enrolada, além de ir num cobertor enrolada, eu ia com mais aquele Spala de gaúcho, que era até os pés, o meu gigantesco de lã de carneiro, acho aquilo, né? E eu ia congelada e chegava lá e tinha que fazer educação física naquele gramado molhado, gelado. Dilene tá dizendo que aí veio o vento gelado da serra, né? Da geada da serra. Eu lembro disso. Eu lembro, mas eu esqueço às vezes desse frio que tem no sul. Ai. Quando eu lembro que eu eu doei todos os meus casacos quando eu vim embora em 2000 para Itapema, porque eu não usava em Itapema de jeito nenhum casacão. Aí quando eu cheguei em Curitiba eu tive que comprar tudo de novo, né? Porque o sul aí é frio também. Acabei de me dar um banho aqui. Para quem não lembra, hoje a gente começa numa fase nova das constelações aqui no livro, né? Quase que eu não fiz a live hoje de novo. Ontem eu não tive condições de fazer, mas hoje, por causa do frio, eu tava quase desistindo. Val, olha meu tambor. E para quem chega, olha meu tambor. Deixa eu botar assim. Essa foi a imagem que veio. Esse tambor não é meu, né? Esse tambor é da família, porque foi feito... o João não participou, o João só esteve lá. Foi feito por mim, pelo Luiz e pelo Luiz. Pelo marido e pelo filho. A baqueta fui eu que fiz toda sozinha. E a imagem também foi para mim que veio. E eu só dei o nosso inicial da cordinha aqui. A amarração quem fez foi o filho e o marido. A Dilene fez o dela, né? A filha, foi maravilhoso. Eu tava ouvindo agora o vídeo que o Jefferson botou ali no grupo sobre os ritmos, as formas de tocar o tambor. Eu amei! Agora é só treinar. Eu até pensei em começar a live hoje com a batida do tambor. É bem legal, né? Eu bato do lado de cá, não bato do lado pintado. Eu gosto de bater do lado que não tá pintado. Tocou, Dilene, o teu tambor?
como que o som chega para vocês. Não sei se chega bom, porque é uma grande forma de meditação, né? Acho que eu vou tocar um pouquinho, só para entrar no ritmo. Vontade de tocar. A Neide entrou. Neide, toca o teu tambor aí. A Débora disse. A Dilene disse que o som dela fica ecoando. É uma delícia, né? Eu escuto um som de tipo flauta, alguma coisa assim. Eu escuto a batida, mas eu escuto um som de flauta. É muito interessante. É um som diferente. Ontem eu tocava e ficava procurando se tinha alguém na vizinhança tocando outro som, porque parecia que tinha outro som tocando. Tocar com a baqueta. Vibrar tudo aqui dentro de casa. Bom dia, Jamile. Bom dia, Marília. A gente já vai começar a conversa da live, mas me deu vontade de mostrar o tambor que a gente fez no final de semana para vocês. Vou mostrar de novo a foto do meu tambor, a imagem que chegou para mim. E da forma que eu sei pintar, eu pintei ele. E eu amei. Eu estou apaixonada pela minha pintura e pela imagem que chegou. Bom dia, Liz, bem-vinda! Acho que é quem eu tô pensando, né? Confirma pra mim se é quem eu tô pensando ou se você é nova por aqui e só tem um nome semelhante. A que mora no Nordeste e é de Tijucas, é isso? Confirma pra mim. Bem-vinda, Ivete. Bom dia, Pati. Bom dia, Dani. A Dani disse que vai participar do treinamento amanhã. Bom dia, bom dia. Já que eu já lembrei do treinamento, já vou falar aqui. Bom dia, Tati. Bom dia, Flávia. Por que o treinamento, vou falar por que o treinamento do dinheiro não é aqui. Primeiro porque vai ser eu e a Grace que vamos dar, ok? A gente podia fazer lives juntas. Só que o que acontece? Aqui tem o propósito de eu passar assim os ensinamentos da constelação, de ter umas boas conversas, de a gente fazer meditações, baseado neste livro aqui do Bert, e mais algumas coisas que chegam todo dia pra gente. Só que o dinheiro, ele faz parte de um movimento, e quem vai fazer esse treinamento amanhã vai entender muito isso, que tem totalmente a ver com o que a gente fala da terceira lei. Agora eu sei quem é! A Leíse! Agora mandou... um abração, um abração, um abração! Sei quem é! A Leíse é do Rio, a gente se conheceu em São Paulo, no PIG. O que é PIG, Morgana? É um treinamento que hoje não chama mais o ANIS, chama o O Academy, que é da Diksha, para quem já participou de receber a bênção da Diksha. Diksha é bênção, né? Mas vem uma canalização de uma energia, da energia dourada, da fonte, de uma escola indiana. E a gente se conheceu num treinamento incrível que teve com o Bhagavan em São Paulo. Sensacional. Já faz tempo, né?
A Ivete não tava me ouvindo? Ou tu tava no treinamento e o áudio tava desligado? Af. Então, deixa eu falar um pouquinho mais desse treinamento. O dinheiro, ele é uma energia espiritual que tem totalmente a ver com a energia da troca, do dar e do receber, do dar e do tomar, né? A gente às vezes troca a palavra receber por tomar, porque quando a gente fala que a gente toma, a gente está colocando uma força de ação. Parece que quando a gente está só no receber, parece uma coisa muito sem ação, uma atitude muito de criança, né? E na vida a gente precisa ter essa postura de adulto quando a gente está grande, né? Então a gente fala que a gente toma, até uma criança, um bebê recém-nascido. A mãe pode estar doando leite, mas ele precisa tomar o leite, certo? Senão ele não se alimenta. Ele precisa ter o esforço de ir lá e sugar. Então por isso que às vezes a gente troca a palavra receber por tomar, para as pessoas ter uma postura mais de ação com a vida. E nesse treinamento, por que ele não é gratuito como as lives que a Morgana faz aqui de manhã? Porque a gente precisa da postura do adulto que dá e toma. Então a gente vai fazer a troca do fluxo real do movimento do dinheiro. Por isso vai ser no Zoom, vai ser cobrado, tem um valor de troca para fazer esse equilíbrio. Vocês vão receber um conhecimento e vão passar por exercícios dentro do campo que vocês vão se alinhar em relação ao dinheiro. Isso eu garanto para vocês, que vocês vão ter uma compreensão gigantesca em relação ao dinheiro. Por que eu senti de fazer esse treinamento? Porque há quase um mês atrás, foi um dia que eu estava numa live aqui, eu falei sobre isso, eu vi pessoas que postaram mensagem dizendo que dinheiro é pai e dinheiro não é pai. Dinheiro é muito mais que pai. E se a pessoa acha que dinheiro é pai, ela não vai ter dinheiro na vida dela. Ixi! E como tem muita... eu ia falar um palavrão, mas eu não vou falar. Como tem muitos desentendimentos na internet, né? Pessoas que acabaram de, às vezes, mal ler um livro desse, porque foi muito interessante. Esse final de semana eu conheci uma pessoa que lá no Monte Cristo, na sexta-feira, ela ia fazer o rito de subida da montanha. E aí a gente estava na fogueira, sexta, quando eu cheguei, eu fiz uma fogueira, ela estava lá. E aí ela me perguntou com que eu trabalhava, eu falei um pouco. E aí ela falou, nossa... Eu comprei o livro da autobiografia do Bert e já faz meses e tá do lado da minha cama e eu não consigo passar as páginas. Eu leio um pouquinho e não vai. Daí eu digo, parabéns. Os livros do Bert são assim. O livro do Bert não é para pegar e ler de cabo a rabo, como a gente fala, num dia. Ele é um processo com você, mesmo de autobiografia. Da autobiografia, claro, eu já li muitos livros nesses 10 anos do Bert Hellinger. Então, esse processo já está muito alinhado em mim, ok? A gente é sempre aprendiz da vida e sempre que eu releio, eu processo. Quando eu estou lendo com vocês aqui, eu estou me processando junto. Mas hoje eu digiro, vou dizer assim, mais rápido, porque já é mais fluido em mim, né? E aí, quando eu falava para ela como que alguém tem a capacidade de dizer que forma um constelador em um mês na internet, para mim isso é um crime quando alguém faz isso, né? Porque ela estava sendo honesta em dizer para mim que o livro da autobiografia, que eu acho que é um dos mais fáceis de ler do Bert, ela tá levando meses para ler, porque ela lê uma pagininha e leva uma semana para conseguir pegar de novo e para ler aquilo. Isso é uma pessoa honesta. E a gente deveria ter essa postura de honestidade em tudo na nossa vida, né? Não lembro o que eu estava falando, que eu comecei nesse assunto. Mas bora lá. O treinamento do dinheiro, eu vou trazer sim os conhecimentos do Rebirth, da constelação e de outras linhas que eu trabalho. E a gente vai fazer experiências e exercícios para vocês
Agora eu lembrei por que eu falei isso, né? Porque dentro da internet as pessoas pegam e escutam alguém falando e saem colocando postagens, e essas postagens às vezes não são verdadeiras, como essa que eu li dizendo que dinheiro é pai, e eu digo que isso vai dar um enrosco se a pessoa começar a olhar para o dinheiro como pai. Dinheiro é muito mais que isso, por isso você vai passar, se você dizer sim, por um processo de treinamento bem incrível para você entender como faz para o dinheiro fluir na tua vida, sem você ter preocupação com o amanhã em relação ao dinheiro. Porque quando você vive na postura alinhada com o dinheiro, você pode ter 90 anos, você não vai ter problema com o dinheiro. Você não precisa te preocupar hoje aos 20 se você vai ter dinheiro aos 90. Se você vive na postura do amor com o dinheiro, se você sabe essas leis e você realmente tem essa postura dentro de você, o dinheiro jamais vai te faltar. Bom dia, Let's Go Vida! Como está a barriga? O Luiz me disse ontem que tá quase nascendo a baby. Conta pra gente! Com esse frio todo que está em Curitiba, trazer uma baby linda para esse mundo. Conta pra mim como que está. Tá em casa ainda? Bom dia, Carmen. Bom dia, Fabelle. Bom dia, Malu. Agora que eu tô vendo todo mundo aqui. Então, para quem quiser fazer esse treinamento, me manda mensagem depois da live que eu envio o link para inscrição, tá? Eu fiz esse link de inscrição só ontem à noite. A gente estava envolvida nessa oficina aqui, na criação do tambor. E foi sensacional. A minha criança ainda está bem feliz. Ontem eu falava para uma amiga cliente que foi nesses 10 anos de treinamentos de retiros que eu faço, foi o retiro mais leve e divertido que eu já passei. Eu fiquei lá me brincando e me divertindo muito, muito, muito. Foi bem gostoso. Deixa eu ver aqui que tem mensagem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só fazer por aqui, envia a pergunta que a gente responde. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse treinamento que a gente vai fazer na quarta-feira à noite, das 7h30 da noite às 10 da noite. Quem faz treinamento comigo sabe que às vezes passa um pouquinho. Agora de manhã chegou uma pergunta para mim que é: Morgana, vai ficar gravado? Eu tenho reunião nesse horário, eu posso assistir o treinamento depois? Sim. E você vai assistir o treinamento no seu tempo e você vai ver que o que a gente vai fazer de exercício e de dinâmica ali, você vai acessar na hora que você fizer. Não importa que eu dei o treinamento ao vivo e você vai assistir ele gravado. Você vai fazer em casa e você vai sentir e vai acessar. Ó, quem viu a pergunta da Keila ali, ó. Let's Go Vida é a Keila. Ela botou: bom dia, quero muito um parto natural, estou aguardando, mas Isadora deve estar com muito frio e não quero vir. Precisa nascer até amanhã, eu terei que fazer cesárea. Me ajuda com algum exercício. Vou te passar uma doula que é minha cliente, que é muito amada, Keila, para te conversar com ela hoje ainda, tá? Para ativar aí a confiança no coração, na vida, na Isadora, em ti, no teu corpo, e o que precisa acontecer, acontece. E sair um pouco da cabeça, porque os médicos vivem demais na cabeça. Adoro os médicos, bênçãos aos médicos e a cesárea, mas os médicos programam demais e querem controlar a vida. E dizem que tem data e hora para o bebê nascer se não dá problema. Isso faz parte disso aqui, dos médicos. Eles esquecem disso aqui, eles esquecem de honrar a vida muitas vezes, tá, Keila? Então respira no teu coração e confia na vida. Quando terminar a live, vou te mandar pelo WhatsApp o contato de uma doula muito
muito, 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 muito responsável que a gente tem aqui em Curitiba. Ela dá formações para doulas, ela é uma amada, muito sábia. Vou te passar o contato dela para te acessar mais confiança, tudo bem? Para te ter força, vai respirando e vai confiando no processo do nascimento da tua mãe, da tua avó, vai ativando a força de todas as mulheres que chegaram aqui antes de você, da mãe do pai, de todas elas vieram sem cesárea. A Dilene está dizendo aqui, a Efigênia nasceu 2 dias depois do dia que a médica queria fazer a cesárea e ela nasceu de parto natural, né, Dilene? Tem isso. Os médicos querem determinar muitas vezes. É bem delicado isso, né? Bem delicado. Vamos olhar? Mas, Keila, pode ter certeza que você respirar, silenciar, sair do cabeção, sair dessas informações que são crenças condicionadas, que se a gente se mantém ali, a gente cria a realidade, então a gente precisa ir num âmbito muito maior que é a consciência espiritual e não essa consciência pessoal dos médicos e do sistema dos médicos e dos medos que rondam as mulheres, acessar essa consciência maior e respirar no teu útero, no teu coração, no útero da tua mãe, no útero da tua avó. Vai imaginando todo esse movimento para trás e vai ativando a força de todas essas mulheres em ti, que tu vai ver como isso é lindo. Mês passado nasceu o filho de uma cliente minha lá de Blumenau e foi lindo. Normalmente ela tá aqui de manhã nas lives, hoje eu não vi se ela tá. Se você tá, entra, mostra pra mim que tá aqui. Mas eu acredito, eu não vi o nome dela aparecendo hoje aqui. E ela decidiu, Keila, quase que na última semana a fazer, faltava menos de um mês para ela ter o parto. E ela já tinha uma filha de 4 ou 5 anos que tem a bebê dela. E ela tinha feito cesárea, nunca passou na cabeça dela fazer parto natural. Ela tinha o melhor médico conceituado, mas que ele só faz cesáreas, ele não faz parto natural. E ela estava simplesmente nas últimas semanas sem médico para fazer o parto dela. E aí ela veio, me perguntou, eu conheço uma doula lá em Blumenau, eu passei o contato, outra amiga passou o contato, e ela conheceu uma doula que ela se afinizou e ela confiou plenamente. E ela confiou tanto no sentir dela, que era para vir com um parto natural, que ela ficou em casa com a doula, e quando a doula disse agora está perto da hora de nascer, elas foram para o hospital e ela ganhou com a médica plantonista que estava no hospital e foi tudo bênção total. Então tem muito mais a ver com a gente ativar a nossa confiança na vida e a força na gente. E tem sim, gente, diferença de nascer de parto natural e diferença de nascer em parto de cesárea. O primeiro grande sucesso da nossa existência, o primeiro êxito que você vai ter na sua vida. Ontem alguém me mandou uma mensagem de uma pessoa com uma mensagem lá sobre constelação e dizia que o primeiro êxito da nossa vida é a nossa relação com a nossa mãe. O primeiro êxito da nossa vida, por Bert Hellinger, é o nosso nascimento. O primeiro grande sucesso que nós temos é o nosso sucesso. A Morgana diz que o primeiro grande sucesso que nós temos é a nossa concepção, a junção do espermatozoide com o óvulo. Isso é para mim, no meu sagrado ponto de vista, no meu sentir, é o primeiro grande sucesso que nós temos nessa existência. É a junção do meu pai e da minha mãe para formar o meu corpo. E aí sim, toda a continuação dentro do ventre da mãe, toda a gestação, toda essa conexão, todo esse sim que a mãe deu e que não me abortou e permitiu que eu crescesse ali, para mim é o segundo grande sucesso. Essa conexão com a mãe. E o terceiro é a forma que eu nasço, porque ela modela muito o nosso chip, o nosso comportamento, o nosso software comportamental.
Normalmente, principalmente porque tá frio. Quando o pulmão do bebê tá pronto para nascer, o útero, porque é toda uma cadeia neuroquímica que faz isso. Quando o bebê tá pronto, o útero começa a contrair e abre os canais para expulsar o bebê de dentro do nosso ventre. Por isso que o corpo sabe o momento certo e não é o cabeção do médico que sabe. Existe toda uma cadeia neuroquímica que faz isso. E aí, quando o pulmão está pronto, a criança passa por esse rito de passagem. Quando a gente faz a cesárea, por mais virtuosa que seja a cesárea, quando realmente é necessário. Quando realmente é necessário. E realmente necessário é um índice muito pequenininho de percentual. A questão é que o percentual no Brasil, em muitos países, é absurdo. Tanto que tem médicos que não aceitam fazer parto natural e diz que é um sofrimento desnecessário. Não é sofrimento, tudo é um sagrado ponto de vista. Se eu vejo como bênção, facilita muito o processo do nascimento. E se eu entendo que é um rito de passagem essencial para fortalecer a gente para as transformações que a gente passa nessa existência, me dá um software mais poderoso. Ó, a Keila disse, do Theo ela fez cesárea e foi conversando comigo que ela entendeu o quanto é importante e lindo ter um parto natural, fora a grande experiência que nós mulheres temos. Ativa uma força em nós indescritível. É uma experiência que toda mulher deveria ter a graça de passar. Bate o desespero, Keila, bate o desespero. E aí a gente vai ativar mais ainda a confiança com a vida. Porque a dor é tão grande que bate o desespero e o medo da morte. E entende que é uma morte porque o nosso corpo se transforma. Então é uma morte para um lugar mais poderoso. Quando a gente entende isso, a gente banca essa dor, que em algumas mulheres é orgásmica. Essa semana passada, eu acho que eu estava falando, não lembro se eu falei, vocês estão me vendo bem, né? Sou eu que comecei a ver escuro aqui a tela do celular agora por causa do sol. Mas eu não lembro se foi semana passada, quando foi, eu falei que a Ivete está dizendo aqui, ela teve 4 partos normais, 4 partos naturais. Parabéns, Ivete, parabéns. Teve num exercício de campo, dentro das constelações que eu fui fazer, uma experiência, eu servi como a que era a mãe da menina que representava, que estava como cliente, que ela ia nascer na hora do parto dela, e a mãe dela teve orgasmo, eu senti orgasmo tendo, né? Então, assim, como representante, quem já participou de constelação, eu fiquei na postura de ter um bebê e eu sentia orgasmo. Quando terminou o exercício da constelação, eu fui perguntar para ela, eu disse, a tua mãe teve orgasmo quando tu nasceu? Ela disse, eu também tive orgasmo quando a minha filha nasceu. Eu disse, uau, Deus, como pode melhorar? Quero isso também para mim. Só que eu já tinha tido os meus, né? Experiência incrível. E é só mexer na cachola aqui das grandes crenças, né? E sair de uma visão de dor e ir para uma visão de prazer, de trazer o filho com prazer para essa vida. Alguém me disse que deu muita força ficar falando isso. Alguém me disse não. Alguém me contou que viu uma palestra da Gisele Bündchen. A Gisele teve assim, né? A Gisele levou uma grande doula que nós temos em Florianópolis, que fez aquele Parto pelo Mundo, que teve uma série no GNT, ela participou do Renascimento do Parto. Keila, ótimo filme para assistir, se tu não viu, eu acho que tem, não sei se tem no Netflix, mas se jogar, acho que deve ter até no YouTube. São 3 documentários que chama Parto, né? Eu quero me ver. Eu venho pra cá por causa do solzinho, mas daí depois eu não me enxergo. Vocês me veem bem, né? Eu que não me enxergo na minha tela fica escura. Quem nunca assistiu, assista esse documentário para vocês entenderem como é valioso ter um parto natural.
Só que também, se não for possível, tá tudo bem, porque existe uma ordem maior e tem crianças que vão vir e vão nascer pela cesárea. Tá tudo certo. Mas primeiro a gente precisa se comprometer com a forma natural de vir para a vida, né? E não agir pelo medo. Agir pelo medo é sofrimento contínuo, né? Vamos, é besteira, tá, Keila? Se algum médico dizer também que como tu teve o TEL de parto de cesárea, não pode ter parto natural depois. Isso é uma crença também de médicos, bem condicionada. Vamos começar a ler um pouquinho. A gente teve um bate-papo legal. Quero vocês no treinamento do dinheiro, que vai ser bem bacana. E agora a gente vai começar a ler um capítulo no livro que diz o que faz adoecer nas famílias e o que cura. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, coloca a mensagem aqui para mim. A Ivete disse que foi maravilhoso ter os cílios de parto natural, né? Eu digo que eu tive todas as experiências, porque eu tive parto natural, depois eu tive uma cesárea, e a cesárea foi bem... Meu filho tá com 14,5. Eu tava num processo bem desafiador com o marido, uma questão bem forte que a gente estava vivendo. E a médica que me atendeu no plantão falou para mim que o meu filho era enorme, que eu não ia conseguir de jeito nenhum ter ele de parto natural, que ele ia nascer com mais de 5 quilos, ia me arrebentar inteira. E aí eu exigi que o meu médico tirasse logo ele, porque eu precisava trabalhar. E a gente não se arrepende pelo que faz, porque na vida tudo é sagrado. Então, se precisava eu e ele passar por esse processo, tá tudo bem, a gente diz sim para o que foi. Mas isso não impede de eu cultivar e saber que parto natural é algo que é muito mais sábio do que se deixar emaranhar pelas circunstâncias do que tu tá vivendo no teu dia a dia e ir pelo caminho mais aparentemente fácil. E aí a gente vai lá e tenta fazer processos para reorganizar isso, né? E aí depois eu tive que fazer 2 vezes videolaparoscopia, porque eu perdi 2 vezes. Eu perdi primeiro a trompa esquerda e depois a trompa direita, então eu passei por mais 2 processos de aborto, então eu digo que eu tive todas as experiências. Bom dia, Lela! Chegou bem na hora que eu vou começar a leitura desse novo capítulo. Então vamos nos preparar, respirando um bom bocado, abrindo bem as nossas percepções, abrindo o nosso ouvido, esvaziando a nossa mente, prestando atenção no aqui e no agora, aonde eu estou com a respiração. A respiração é algo que te faz ficar muito no aqui e agora, porque você só respira aqui e agora, nesse estado de presença. Quando você abre o coração para esse estado de presença, você acessa mais, além das palavras que a Morgana vai ler, você acessa o processo de cura que vem através dessas palavras. Que bom, Ivete, que tu tá ouvindo essa live então. Solta o medo. As mães têm muito medo pelas filhas, pelo sofrimento que as filhas vão ter, porque são pequenininhas. Pensa que essa força criadora é perfeita. Minha irmã também é miudinha e a minha mãe ficou morrendo de medo, achando que ela não tinha quadril largo para ganhar um filho. E ela ganhou de parto natural. Ela teve em Florianópolis, é um dos principais médicos do parto humanizado em Florianópolis. Eu não sei aonde que você mora, Ivete. Ai, tô tentando lembrar o nome do médico. Ele é um amado, é um pai e um filho. O pai é o principal responsável pelo parto humanizado no Brasil. Ele era do Rio e ele mora em Florianópolis já há alguns anos. Eu tenho uma prima
o filho dela acho que está com 7, o pai do que ajudou a minha irmã a ganhar a Maria, o pai dele é que fez da minha prima. E acho que o menino dela já tá com 7 anos e foi em casa. A minha prima ganhou em casa, lá no Campeche, o filho. E agora ela ganhou de novo a filha dela ano passado em casa também. É lindo o parto em casa. Pensa num ambiente Carmópolis de Minas. E que tenha bons médicos, que a tua filha seja muito bem amparada, principalmente por ti, Ivete, porque é a força das mulheres que ajuda a gente a ter essa força para o filho vir ao mundo. A gente precisa entender primeiro que a gente é bicho. O que acontece com todo bicho, com toda fêmea, quando vai ter um filho, quando vai ter o cachorrinho, o gatinho, seja lá o bichinho que for, ela se esconde, não é? Ela vai para um cantinho dela, só dela, e vai lá e faz toda a força e ganha os animaizinhos. Por isso que é quase que um crime nós irmos para um hospital, um ambiente frio, nada acolhedor, com pessoas desconhecidas. Como os antigos nasciam, era muito mais valioso na própria casa, junto dos seus familiares, junto da mãe, junto da avó, com a força das mulheres. Por isso é tão lindo o parto em casa, porque a mulher tem toda a energia do seu próprio lar para acolher e favorecer. Por isso a Susan, que é essa minha cliente de Blumenau que ganhou há pouco, a doula ficou com ela na casa dela até os últimos minutos, assim, né? Ela foi 1 hora ou 2 horas antes de ganhar, ela foi para o hospital. Isso é incrível. Então, Ivete, confia na força de todas as mulheres que vieram antes de ti, todas elas vivendo na tua filha. Porque todas as mulheres e todos os homens que vieram antes de mim estão em mim. Eu ativo essa força de todos eles e a gente ganha força para trazer os nossos filhos ao mundo. A mesma coisa para Keila, que está aí batendo na trave para a filha nascer, e para todas as mulheres que precisam dessa força. Em tudo na nossa vida a gente deve ativar a força dos nossos antepassados. A gente ganha muito mais potencial de seguir. Vamos ler então um pouquinho? Olha só! E é nesses olhares que a gente precisa, entendeu? Como é que a gente se liberta do medo? Quando a gente traz as histórias de graça e de bênçãos. A Ivete disse aqui, eu tenho uma amiga que teve 12 filhos de parto natural em casa. Isso é a força da vida que flui na gente, né? Minha avó também teve 9 filhos em casa, a minha outra teve 6 filhos em casa. A do pai, que teve os 6 filhos em casa, o último filho, ela estava grávida e ela foi ao hospital, aí já tinha hospital, né? Ela foi ao hospital e eles fizeram alguma coisa que ela perdeu esse filho. Eu sei que foi algum erro que fizeram. E os outros 6 nasceram em casa. Como pode melhorar, né, o universo? Oh, meu Deus, martelada no vizinho. Não é meu tambor batendo, é uma martelada. Agora eu vou começar a ler. Agora a gente diz sim para a força da vida que passa em todas as mulheres para que a vida continue existindo. Então a Keila recebe todas as bênçãos e forças de todas as mulheres que estão aqui e de todas as mulheres que vieram antes da gente. A gente nem sabe quanto tempo faz isso, de tanto tempo que faz que a vida passa por dentro de todas as mulheres para que a vida continue, né? Através de cada filho que cada mulher trouxe para essa terra. Que a gente acesse essa força. E assim a Isadora nasce com todas as bênçãos e com toda a alegria. Vamos lá para esse capítulo. Nota preliminar.
Este capítulo descreve o desenvolvimento das compreensões sobre os panos de fundo da nossa história familiar, que nos fazem adoecer ou bloqueiam o caminho de cura. Nos primórdios, podemos observar os movimentos da consciência pessoal e do amor de vínculo na alma e as suas consequências para a saúde e a doença, como vimos e experimentamos através das constelações familiares. O primeiro capítulo trata deste assunto, o amor que adoece e o amor que cura. Isso a gente fez leitura até agora. Quem nunca assistiu, a gente tá, se eu não me engano, hoje são 86 lives. Você pode acessar essas lives, tanto aqui no Insta quanto lá no YouTube, e aí você tem acesso a esse conhecimento aqui. Essas compreensões permanecem dentro do alcance da consciência, deparando-se logo com seus limites. Somente as compreensões sobre os movimentos do espírito, que movimentam todos da mesma maneira, não importando quais sejam seus destinos, tomando todos a seu serviço, fazem com que a saúde e a doença se apresentem sob uma luz diferente. Os movimentos do espírito conduzem a soluções que não podem ser alcançadas ou compreendidas dentro dos limites da consciência. A segunda parte deste capítulo trata destas soluções, doença e saúde do ponto de vista espiritual. Mostra a extensão dos nossos emaranhamentos e o que nos conduz a eles. Trata-se principalmente da violação do direito de pertencer, que é igual para todos, que acontece através da exclusão de alguém que precisa pertencer e do desrespeito à lei da hierarquia, quando um membro do grupo se posiciona acima daqueles que chegaram antes e que têm precedência. Apresentarei alguns exemplos sobre panos de fundo de doenças graves, como eles vêm à luz através das constelações familiares e espirituais, e descreverei caminhos de cura. Deixa eu ver aqui. A Dilene colocou aqui, o diálogo de hoje teve muito a ver com a imagem da tenda do tambor. Ah! Parabéns, Dilene! A Dilene tá falando desse tambor aqui, que foi a imagem que veio para mim. Ah! Deixa eu ver como que pega. Vocês estão vendo essa entrada, que é a entrada do tambor, que é prata? Opa, assim, né, Morgana? Tô vendo, passei certo. Aqui assim, ó, tem um rosto. O fundo do rosto tá na cor do tambor. E aqui assim, ó, a tinta prata não pegou. O Luiz estava achando que eu não estava sabendo pintar e ele pegou e tentou pintar também e ele viu que não pintava. E eu disse para ele, quando ele pegou, essa parte aqui não quer receber tinta, tem algo aqui. E muitas pessoas viram aqui uma mulher gestando. E essa mulher que eu vi aqui, sim, é uma mãe divina, sim, eu vi aqui Nossa Senhora de Guadalupe. E aí você vai perguntar e pode dizer, Morgana, mas o manto da Nossa Senhora de Guadalupe é diferente. Mas eu vi ela toda prata. E eu vi como um portal para entrar nesse novo mundo que está representado pela tenda. A gente precisa entrar no ventre dessa mãe divina para nascer de forma mais consciente, mais em unidade com todos os seres. E para entrar dentro dessa nova tenda, dessa nova vida, a gente passa pelo ventre dessa mãe divina. E a história de Nossa Senhora de Guadalupe me tocou muito, porque na infância, alguns sabem aqui que eu queria ser padre, né? Então eu estudava muito história de santos, das mães divinas, né? Das santas.
E eu devia ter uns 10 anos na catequese, uma professora minha de catequese, ela estava auxiliando a freira naquele dia, e a freira que era minha catequista, né, as irmãs, e essa moça veio, até eu queria reencontrar ela, porque é uma das lembranças que eu tenho da catequese, é esse dia. Ela trouxe a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e ela contou que dentro dos olhinhos bem pequenininhos que tem no manto, que o manto existe até hoje no México, né? São mais de 500 anos desse manto. Esse manto tem uma pintura, uma tinta que não existe, né? Essa santa que aparece, essa mãe divina que aparece para o índio, né? E pede para ele levar depois esse manto. Quando ele abre o manto, tá a imagem e aparece 13 pessoas. Quando foi ampliado o olho dela, a imagem no olho, foi visto 13 pessoas dentro do manto, dentro do olhinho dela, né? Aparece o bispo lá e mais crianças e outras pessoas que estavam provavelmente no momento que o manto é aberto. Isso é sagrado demais, isso é divino demais, né? Pra gente entender a grandeza desse ambiente espiritual, né? Pra gente se libertar de crenças pequenas e condicionantes, né? Pra gente realmente viver numa frase contrária de São Tomé, né? A frase de São Tomé era preciso ver para crer, a gente crê e aí a gente vê. Que eram todos os outros discípulos, né? Os 11 discípulos e mais as mulheres, Virgem Maria, Madalena, todas elas creram e viram Jesus, né? São Tomé precisava ver para crer, né? Então, que a gente seja muito mais confiança na vida do que crenças condicionantes. Isso faz com que a nossa vida realmente se transforme. Gratidão, Edilene, por trazer essa consciência. Que hoje eu trouxe o tambor para vocês verem, o tambor que a gente pintou, que a gente fez esse final de semana, e que fala sobre a Virgem que vem grávida, porque Nossa Senhora de Guadalupe também é representada nesse manto de forma provavelmente que ela está grávida e é virgem, né? Porque os cabelos dela estão soltos e para a cultura asteca, uma mulher de cabelos soltos é uma mulher que é virgem ainda. E ela estava com um cintinho. E quando usava o cintinho, queria dizer que ela estava grávida, né? Então, é isso. E teve mais a Jaque, que estava no grupo e também sentiu de pintar Nossa Senhora de Guadalupe no tambor dela. Ficou linda, linda, linda a pintura da Jaque. Vou pedir para a Jaque mandar uma foto do tambor dela para eu compartilhar aqui no Insta como ficou linda. Ela pintou nas cores do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Pintou no amarelo, no dourado, né, com as estrelas, no manto da Nossa Senhora de Guadalupe, para quem gosta da numerologia, né, das constelações, da astrologia, no manto da Nossa Senhora de Guadalupe tem a constelação, todas as estrelas, se eu não me engano são 46, que tinha no dia da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, tem no manto azul dela, dourado, lindo, lindo, lindo. Que a gente... e acesse tudo isso, né? Eu acho que eu agradeço demais que eu acessei essas coisas na infância e eu sempre cresci nessa confiança plena com a vida. Vou ler mais um pouquinho aqui. O amor que adoece e o amor que cura. Agora eu vou ler o livro, tá? Sair dos meus comentários. Muitas pessoas acreditam que através de uma doença ou da própria morte, podem assumir o sofrimento ou a culpa de um outro membro familiar. Ficam doentes, têm acidentes e até cometem suicídio porque sentem saudade dos membros familiares falecidos e querem unir-se a eles através da própria morte. As observações e compreensões feitas através das constelações que relatarei a seguir ajudam a desvendar tais ideias que provocam doenças e a superá-las de forma curativa. Esse primeiro trechinho que ele traz aqui, isso às vezes vai acontecer de forma consciente, cognitiva
E muitas vezes vai acontecer de forma inconsciente, ou seja, a força do que você não está vendo está te conduzindo para a doença e para a morte porque você ficou apegada e atrelada a uma dor de algum excluído, de alguém que morreu e você nem reconhece. Quando a gente reconhece, normalmente facilita a libertação. O vínculo e suas consequências. Todos os membros familiares são inexoravelmente ligados pelo laço do destino. O laço de destino mais forte é entre pais e filhos. Atua também de maneira forte entre irmãos e entre homem e mulher. Um vínculo especial surge em relação àqueles que cederam lugar a outros membros familiares. E é particularmente forte em relação àqueles que tiveram um destino difícil. Por exemplo, o vínculo dos filhos de um segundo casamento com a primeira mulher do pai que morreu no parto. Uau, lá vem um textão. Já aqui no início fala disso, né? Muitas vezes... respira. E aí a gente precisa entender que dentro de um âmbito maior tá tudo bem. Por isso que a gente deve lidar, né, com a morte. Eu estiquei meu braço aqui. A morte está do nosso lado. Quando a gente respeita ela, a gente tem muito mais consciência em cada passo que a gente dá na nossa vida. Existe sim, e tá tudo a serviço de uma vida maior. Mulheres que fazem a passagem na hora do parto. Por isso tanto medo, por isso se optou tanto pela cesárea. A quantidade é muito menor de mulheres que fizeram a passagem na hora do parto. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque o marido dela casou com outra mulher e trouxe outros filhos ao mundo. E esses filhos só precisam reconhecer essa mulher que fez a passagem para que o marido casasse com outra e eles pudessem chegar à vida. Quando eles têm esse reconhecimento, ninguém mais precisa repetir o mesmo destino dessa mulher. O que a gente percebe nas constelações é que esse inconsciente, isso que eu não reconheci, não vi, ficou embaixo do tapete das famílias, não se conta essa história, isso reverbera depois de várias formas. Por isso é importantíssimo a gente honrar e conhecer a história da nossa família, sem culpar absolutamente ninguém. Respeitar a vida assim como ela é. No sábado, quando eu estava lá no retiro, desde de manhã cedinho, eu comecei a ter a sensação de que alguém ia morrer. Muito forte. Eu acordei com essa sensação no sábado lá no Monte Cristo. E eu fui para a sala, a gente começou a vivência do tambor e eu tirei a carta do ritual de passagem, ou seja, da mudança de uma morte. Na vida a gente tem várias mortes, são os rituais de passagem de transformação. A Keila e a Isadora estão prestes a passar por um ritual de passagem que é o ritual de morte. A Keila deixa de ser uma gestante, a Isadora deixa de ser um feto e daqui uns momentos a Isadora vai vir a ser um bebezinho aqui nesse mundo, fora da barriga da mamãe, do ventre, e a Keila se torna realmente a mãe que deu a vida e que cuida da Isadora. Né? Então é um ritual de passagem. E eu tiro essa carta e tô com a sensação de morte. Eu digo sim para a vida como ela é. E aí eu fui num processo que a gente fez de ir no inconsciente, fazer toda uma viagem no plano espiritual. E eu vi eu morrendo, eu vi eu sendo enterrada. E aí eu disse, ok, se tá na hora de eu morrer, tá tudo bem. E aí o que eu fiz, eu contei pro Luiz como era a forma que era para me enterrar. Que eu vi essa forma de eu ser enterrada na visualização.
E assim foi o decorrer do dia. À noite, a gente foi para uma oca indígena que foi construída pelos índios guaranis lá no Monte Cristo, que é muito linda, é muito sagrada, é muito rezado lá. Já foi muito rezado lá dentro, né? Só entrar lá dentro você acessa, que principalmente quem tem sensibilidade acessa e sente quantos seres de luz tem lá dentro, fazendo todo um processo de cura no teu corpo físico, no teu corpo emocional, espiritual. E lá dentro, quando eu fui sentar, a dona do espaço, que era a esposa do José, que construiu todo aquele espaço, a Érica, ela sentou do meu lado e disse: Morgana, a Tereza é uma moradora da comunidade que tinha subido com o grupo para fazer o rito da montanha, que nesse final de semana teve a subida na montanha. A mãe da Tereza fez a passagem hoje e a Tereza teve que descer e cuidar da mãe, dos processos em relação ao falecimento da mãe, mas está tudo bem. O pessoal lá em cima tem outras pessoas acolhendo ela. E aí eu disse: gratidão, Érica, porque agora eu sei quem fez a passagem, porque eu senti o dia inteiro que alguém estava para fazer a passagem aqui do Monte Cristo. E isso eu compartilhei com vocês porque eu tenho um centramento total de conexão vida e morte, porque a vida é eterna. A gente criou um condicionamento de crença limitante muito grande, que foi a morte física, porque a vida já foi eterna no corpo físico. Tá tudo bem, a gente continua, mesmo sem o corpo físico. Quando a gente se libertar totalmente dessa crença, que foi a morte do corpo físico, a gente vai transcender e vai continuar existindo com esse corpo físico. Mas tá tudo bem que nessa existência ainda a gente tá, nessa era a gente tá nesse condicionamento. Eu digo sim para a vida como ela se manifesta com esses rituais de passagem. A Dilene disse que percebeu que eu estava diferente, que estava processando algo na oca. Foi processo o final de semana inteiro, mas de forma muito leve, muito feliz. Foi um dos retiros foi o retiro que eu já participei, mais leve, mais divertido para mim. Foi muito gostoso. E fora que antes de entrar na oca, eu estava o dia inteiro, né, com a minha perna de arrasto, com muita dor. Eu precisei tomar medicação no sábado de tanta dor que eu tava nas pernas. A minha veia na perna tava muito inchada, de um jeito que eu só tinha sentido isso em 2001. E aí eu tava entendendo que era algo meu, que tava processando ali, porque é processo de mudança. E fui conectando, só que foi muito incrível, porque no momento que eu entrei na oca, simplesmente a dor na minha perna sumiu e eu não senti mais nenhuma dor. A medicação, os cremes para dor que eu tinha passado na minha perna não tinham feito efeito nenhum. Eu entrei dentro da oca, a dor sumiu. Sumiu sumida, né? Porque ela não voltou mais, ela não me pertencia. Oh, oh. Jai-ho, ah-ho, grande espírito, né? Não se apegue nas dores, não. Elas não nos pertencem. Tanto que quando as pessoas fazem a passagem do corpo físico, na maioria das vezes, se ela não está apegada, ela não sente dor mais nenhuma. Ela vive em pura luz, né? Grande parte da maioria dos seres vão viver na pura luz. Ai, que delícia! E a gente conversou bastante, são 9 horas. A gente vai continuar a leitura amanhã, porque eu marquei um encontro com o Álvaro agora. Ele vai cuidar do meu Shalomzinho, que está com uma questão no olho, que eu falei para vocês semana passada, né? O Álvaro é meu grande amigo, ele é veterinário e ele veio de Santa Catarina para Curitiba. E ele vai fazer uma injeçãozinha no meu Shalom. Eu vou sair para comprar uma medicação, por isso eu não vou ficar hoje muito mais tempo com vocês. Mas hoje de manhã esse livro veio para eu abrir ele e fazer uma leitura de algo que tem aqui. Aqui tem todos os versos do Tao. O Tao é uma das boas bases que o Bert Hellinger tinha.
o taoísmo do Lao Tse. Quem não conhece, busque porque é maravilhoso. Mostrar a capa do livro. Faz print. São os 81 versos. É muito legal. Ler esse livro. Deu para bater, deu para fazer o print, mostrou certinho. Favorece com que você lendo esse livro, é outro livro que você não vai pegar e vai ler de cabo a rabo assim num dia, tá? É um livro que vai te processando. E você vai repetir várias vezes o mesmo verso. Ele tem o verso de Lao Tse, os 81 versos, e cada verso é comentado. Vai mudar a forma de você ver a vida, pode ter certeza. E quando muda a sua forma de ver a vida, muda a sua postura interna, quer dizer que vai mudar a sua realidade, né? Gente, minha unha, olha aqui, esse dedo aqui serviu para eu pintar meu tambor, tá? Tinha pincéis, mas eu resolvi pintar com a tinta e eu passei acetona e saiu meu esmalte, eu não tirei todos ainda, então eu tô com esse dedinho, agora eu olhei. Vamos lá. Uau, gratidão! Eu abri num texto que eu amo e que ontem eu li ainda sobre isso, sobre ser, de viver na simplicidade. Olha aqui, ó, vivendo na simplicidade. A sabedoria está no simples. Verso 65. Para Dilene é ótimo, porque 65 dá 11, 11 dá 2. A Dilene está vibrando muito no 2 da parceria. Então, bora lá. Para quem mais? Os antigos eram simples e sinceros e se misturavam com as pessoas comuns. Eles não irradiavam brilho. Eles não governavam com engenhosidade. Então, a nação era abençoada. Vou até ler de novo. Que lindo isso. Que lindo. Os antigos eram simples e sinceros e se misturavam com as pessoas comuns. Eles não irradiavam brilho. Eles não governavam com engenhosidade. Então a nação era abençoada. Quando elas pensam que sabem as respostas, as pessoas são difíceis de guiar. Anota essa frase, mas bem grande assim, ó, para você entender que você não controla a vida. Quando elas pensam que sabem as respostas, as pessoas são difíceis de guiar. Pensa numa energia pesada, que é pesado de estar do lado de alguém que sabe que tem sempre a sua resposta é a verdade, que ela tem a última palavra, que ela é rígida. O corpo dela vai se enrijecendo todo e vai doendo e vai inflamando inteirinho. E ela bota a culpa no outro ainda. Como a pessoa sofre, como dói no corpo. Então se liberta das respostas. Vive a vida, confia nela. Quando elas sabem que elas não sabem, qual foi o filósofo que disse? Só sei que nada sei. Alguém me ajuda? Qual foi o filósofo que disse? Só sei que nada sei. Grande sábio. Quando elas sabem que elas não sabem, as pessoas podem encontrar o próprio caminho. Olha que lindo isso! Isso é o caminho do coração! Quando elas pensam que sabem as respostas, as pessoas são difíceis de guiar. Quando elas sabem que elas não sabem, as pessoas podem encontrar o próprio caminho. Sócrates, gratidão de Lene. Não usar astúcia para governar um país é uma sorte para o país. Não usar astúcia para governar um país é uma sorte para o país. A gente está precisando de mais disso e por isso eu me emocionei. Amanhã à noite eu vou ensinar um exercício para vocês no treinamento do dinheiro, para vocês acessarem em quem vocês votem e para a gente pedir muitas bênçãos
para vir um ser de muita luz para a gente votar em 2022. A gente está mais do que precisando entender como é que a gente acessa para saber em quem votar. Primeira coisa, busca qual é a relação que o político tem com o pai e com a mãe. Isso já é uma grande porta de entrada. Saber qual é a relação que o político tem com o seu pai e com a sua mãe. Se ele não teve uma boa relação com o pai, jamais ele vai ser um bom líder para um país. Então já pega essa grande dica. Aí você abre mão de todos os teus preconceitos que você tem em relação às pessoas e vota em alguém que tem uma boa relação com seu pai, com a sua mãe. A pessoa que consegue ter uma excelente relação com seu pai e com a sua mãe vai ser um excelente governante para um país. Começa por aí, mas tem muito mais. Aqui eu dei uma dica. Amanhã à noite no treinamento eu vou ensinar vocês a acessar o campo de alguém para você saber em quem você vota. Se você vota em alguém que te conduz e vai conduzir o país para uma morte, para uma miséria, ou se a gente vai acessar alguém que vai nos conduzir para mais vida e mais bem-aventurança. Isso dá para fazer em relação a tudo, a tudo. Com maestria, com sabedoria, com dignidade, a gente acessa. Por isso não dá para eu falar aqui, porque eu não sei quem está aqui. No treinamento eu vou estar vendo. E aí eu sinto muito mais, porque isso aqui é uma live que fica aberta e qualquer pessoa pode acessar, apesar que eu confio plenamente que algo maior só leva essa live para quem tem condições e ética para acessar, que tem dignidade para acessar os conhecimentos que estão aqui. Deixa eu terminar de ler esse verso. Não usar astúcia para governar um país é uma sorte para o país. O padrão mais simples é o mais claro. Contente com uma vida comum, você poderá mostrar a todas as pessoas o caminho de volta para a sua própria natureza verdadeira. Outra frase, esse verso é inteiro. Eu vou fazer assim, eu vou bater foto e vou publicar lá no Stories para vocês, tá? O Bert falava muito sobre isso. Seja comum, não queira ser especial, seja um ser comum. Ser especial é pesado demais. Viva comum, viva como um ser comum. Não, isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você movimenta, que flui na tua vida. Ser comum não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você movimenta. Isso é uma grande sabedoria. Ser comum, ser simples não tem a ver com isso. É uma postura de viver. O dinheiro flui com muito mais felicidade em você. Dinheiro flui de forma sagrada, gerando bênçãos e não maldições. Por isso que não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. A quantidade de dinheiro, o fluxo do dinheiro só mostra e revela o que tem aí em você na real. Vou repetir esse trecho. Contente com uma vida comum, contente com uma vida comum, você poderá mostrar a todas as pessoas o caminho de volta para a sua natureza verdadeira. A Val está dizendo que domingo ela falava sobre como as coisas simples são mágicas. J-Ho. J-Ho. Aqui está dizendo, aí tem todo um texto aqui de explicação, só que é 9:9. Minha vontade é de ler. Amanhã eu leio ele para vocês. Eu vou bater a foto do verso só para vocês e botar ali no Stories. Então, de forma mais simples possível, a gente se abraça. Keila, acho que a Keila está aqui ainda, eu vou fazer uma postura e vou tentar bater uma foto minha para te ver, que é uma forma bem boa para você ficar sentadinho em casa, que
que as pernas ficam abertas. Eu vou fazer e ela ajuda muito para favorecer. Eu coloco sim, Marília, o nome do livro. Favorece muito essa postura para aliviar tanto as dores, as contrações, como favorece para o bebezinho se encaixar e descer, tá? Vou fazer essa postura depois para quem tem cólica menstrual, ela é bem boa também. É uma postura que o yoga ensina. Vou ver o Luiz se ele está em aula ainda e vou pedir que o Luiz sabe mais ainda algumas posturas, Keila. Vou pedir para ele te enviar, tá? E vou te mandar também, Keila, o contato da doula, que eu gosto muito dela aqui em Curitiba. Beijo, beijo em cada uma. Coração com coração, que a gente siga esse caminho de sabedoria. Conectada com a energia divina, com a energia da Terra, materializando o amor aqui para todos os seres. Beijo, até amanhã.